Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez para o estudo da Tua Palavra. Estamos gratos porque estamos aqui pela presença de cada um dos Teus filhos. Agradecemos também por aqueles que, mesmo impossibilitados de estar aqui, nos acompanham de alguma forma porque querem poder acompanhar, Senhor, aquilo que é o estudo que nós temos feito da Tua Palavra. Ajuda cada um dos professores das várias lições que estão a decorrer em simultâneo, tanto aqui, Senhor, como nas Tuas várias igrejas espalhadas por esta cidade e por este país. Ajuda também os alunos para que juntos, Senhor, possamos compreender bem os textos que vamos analisar, mas mais importante do que fazer uma análise literária de cada texto, será nós podermos ver quem Tu és e depois, Senhor, nós podermos aplicar na nossa vida do dia a dia aquilo que Tu queres que nós façamos como servos Teus. Por isso te pedimos que sejas connosco, que nos ajudes, que haja humildade para fazermos uma interpretação correta da Tua Palavra, que não haja preconceitos a partida para enviesarmos aquilo que é a interpretação que fazemos com base em outras coisas, Senhor, que não a verdadeira essência daquilo que Tu nos queres ensinar. Por isso te pedimos a Tua orientação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Êxodo, na verdade começamos no início, no livro de Gênesis, e vamos agora para o capítulo 15 do livro de Êxodo nessa nossa jornada. E os irmãos sabem o que é que nós estamos a estudar, mas importa sempre fazer uma contextualização para aquelas pessoas que não têm feito o acompanhamento desde o início. O livro de Êxodo começa com o povo de Israel na terra do Egito. O livro de Gênesis, que foi o anterior livro que nós estudamos, os israelitas migraram para o Egito porque havia fome na terra. Só que os israelitas depois fixaram-se no Egito e começaram-se a reproduzir e tinham muitos filhos, e por questões sociohistóricas os egípcios tiveram medo que os israelitas, por se multiplicarem, se associassem a outros povos que no passado já tinham invadido o Egito e então iriam assumir o poder, como também já tinha acontecido no Egito com os hititas que, depois de estarem ali naquela terra vários anos, acabaram por assumir e tiveram várias dinastias dentro do Egito. Então os egípcios o que é que fizeram? Escravizaram os israelitas, implementaram algumas medidas sociais como o extermínio de qualquer pessoa que nascesse do sexo masculino para evitar a multiplicação dos israelitas. Ainda assim vimos que Deus, o Deus dos hebreus, quando eu digo hebreus significa dos israelitas, é a mesma coisa, sempre protegeu o seu povo e os israelitas mesmo assim foram se multiplicando. Mas chegou a um ponto, cerca de 430 anos depois deles estarem ali na terra do Egito, Deus decidiu libertar. Mas os egípcios, principalmente na pessoa de Faraó, não queria deixar sair os israelitas. Então o que é que Deus fez? Tentou apelar a Faraó. Enviou um mensageiro dizendo a Faraó para deixar sair os israelitas, para que eles pudessem prestar culto e depois seguissem as suas vidas. Mas Faraó disse que não. Repetidas vezes, então Deus, com mão poderosa, libertou o povo de Israel através daquilo que nós conhecemos como as 10 pragas. E foi isso que nós tivemos a estudar nas últimas 3, 4 semanas, até que na semana passada nós estudamos a última praga que Deus deu e Faraó já não conseguiu suportar mais e disse para os israelitas finalmente saírem da terra do Egito. E é aqui onde nós estamos. Então agora, os israelitas saíram da terra do Egito e o que eles vão encontrar pela frente é um deserto. E é sobre isso que nós agora vamos iniciar um ciclo de estudos dentro do livro de Êxodo, mas a peregrinação de Israel até chegar ao Monte Sinai, depois vamos parar aí um bocadinho e depois a peregrinação irá continuar. Para hoje, os pontos que nós temos da lição é aquele que vos apresento. O Cântico de Moisés, na verdade, é uma forma de Moisés agradecer ao Senhor por aquilo que aconteceu, e o que aconteceu foi aquilo que eu descrevi, a saída do povo de Israel do Egito. Vamos ver rapidamente que o povo de Israel é muito parecido conosco, e é um povo que, na primeira dificuldade, em vez de invocar o nome do Senhor a pedir ajuda, começa por fazer aquilo que não deve, que é murmurar. Vamos ver que eles murmuram por tudo, seja por água, seja por comida. E vamos depois também ver que eles agora estão num sítio inóspito. E é um sítio que tem perigos. E eles vão começar, desde cedo, a enfrentar algumas dificuldades, com algumas guerras que vão começar a acontecer a partir de agora e que vai acompanhar a jornada deles. E depois
vai haver, esperamos nós conseguir chegar a este ponto, que é o reencontro de Moisés com o seu sogro, e nós já tínhamos estudado Moisés quando ele fugiu do Egito e foi para a terra de Midian, casou com uma mulher daquela terra e ficou a viver em casa do seu sogro, e vai haver agora o reencontro de Moisés com o seu sogro depois dele ter voltado para o Egito e ter feito aquilo que nós estudamos até agora. Na última praga, aquilo que nós vimos foi que os egípcios então disseram para os israelitas saírem. Os israelitas agora saíram. E aquilo que nós verificamos foi que os egípcios queriam muito que eles saíssem, mas como qualquer coisa dentro da natureza humana, depois de algum tempo nós ganhamos a racionalidade. Aquilo foi uma coisa emotiva, porque Deus tinha matado todos os primogénitos, eles tinham medo que Deus pudesse continuar a matar outras pessoas, então disseram, saiam rápido. Não vá o vosso Deus continuar a matar aqui mais pessoas e vamos morrer todos. Mas passou, eles fizeram o seu luto e perceberam que perderam a mão de obra gratuita. E havia um grande valor naquela mão de obra, porque o faraó que estava na altura tinha empreendido um conjunto de obras, podíamos dizer uma espécie de obras públicas, construção de grandes templos e outros edifícios, e a mão de obra era mesmo necessária. Então o faraó ganha consciência daquilo que tinha acontecido, mas nós já lá vamos. Mas então agora Israel sai do Egito. Moisés então vai fazer um cântico de louvor e agradecimento ao Senhor, como forma de poder agradecer. É um cântico que nós não temos muito mais informação, mas acreditamos que Moisés cantou isto publicamente, eventualmente com outras pessoas. E nós conseguimos perceber aqui o efeito público desta música de Moisés, porque quando Moisés cantava, o texto diz-nos que Miriam pegou nos tamboris, uma espécie de batuques, alguma coisa que eles lá tinham, e junto com outras mulheres, elas iam fazendo o refrão da música, que era uma prática comum. Então Moisés faz o seu cântico e temos aqui uma parte, diz, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E está aqui a descrever no seu cântico aquilo que foi a destruição do exército de Faraó, quando o mar se abriu, os israelitas passaram e depois os egípcios entraram e a água voltou a fechar, e então o exército de Faraó acabou por sucumbir. E Miriam repetia uma espécie de... nós, quando estamos a cantar, principalmente os hinos, nós temos uma estrofe e depois temos ali uma estrofe que nós vamos repetindo depois de cada uma das estrofes, que é o refrão. Então Miriam e as mulheres faziam o refrão e dizia: cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então cada estrofe que Moisés fazia, Miriam e as mulheres depois iam complementando com o refrão, que é uma espécie de antífona, uma frase curta que depois se vai repetindo sucessivamente. Então nós vemos que é uma forma de nós podermos reconhecer aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E a música tem este poder, não é? Então eles, através da música, prestaram este agradecimento ao Senhor. Homens e mulheres, de uma forma efusiva, eventualmente um bocadinho mais pentecostal. Vemos que elas saíram com as mulheres, com tamboris, provavelmente grande alegria, com danças. Houve ali um grande período festivo de alegria e então fizeram esta música de agradecimento ao Senhor. Quando eles saem do Egito, eles vão então rumar para sul. Nós percebemos, eles vão de Ramsés para Sucote, vão para Etã, e de Etã eles vão para Piairote. E foi aqui que os egípcios foram completamente destruídos, porque vejam, supostamente eles eram originários desta terra aqui, Canaã. Então Faraó pensava que eles pudessem fazer esta rota pelo caminho dos filisteus, mas eles começam a fazer isto e nós percebemos que Deus é que fez de propósito para Faraó pensar que eles estavam errantes. Então o Faraó disse, eles não sabem para onde é que vão, e tentaram então atacar, e foi quando houve a passagem do mar, sensivelmente por aqui, não se sabe exatamente, nos Lagos Amargos ou o Mar de Juncos, então dá-se a travessia aqui. Então Israel vai atravessar aqui e vai rumar para sul, contrariamente àquilo que nós podíamos esperar, porque a terra deles é aqui. Então eles vão atravessar e vão rumar para sul. Neste caminho para sul, eles vão chegar a uma terra que se chama Mara, o nome depois é dado posteriormente. Eles vão 3 dias de caminho encontrar ali alguma água. É natural que a água que eles tivessem levado nos seus cantis ou depósitos naturais daquela altura para eles transportarem água tivesse chegado ao fim. Não se esqueçam que eles tinham muitos animais, a água era mesmo necessária, e eles chegam àquele lugar com grande expectativa, veem água e vão para beber e percebem que a água não era uma água própria para consumo. Então eles vão ficar em desespero porque estão, não se esqueçam,
Os irmãos, através desta imagem do espaço, conseguem perceber, é uma zona inóspita, deserta. Aquela é uma fonte de água. Se aquela não funcionar, onde é que vão encontrar a próxima? Não se sabe. Sou alguém conhecedor daquela região, mas eles tinham saído do Egito, eles não conheciam aquela região. Então eles vão chegar ali, não há água, entram em desespero, e aquilo que eles vão fazer, vão começar a murmurar contra Moisés. E é o que o povo faz automaticamente. Moisés também não sabe o que é que há de fazer, mas Moisés sabe em quem há de confiar. E nós devemos sempre olhar para o passado. E eles tinham saído do Egito e eles tinham caminhado 3 dias. Significa que 3 dias antes, o que é que tinha acontecido? Eles tinham visto o mar miraculosamente a ser aberto. Ninguém vê mares abrir. Ninguém vê o mar abrir. Eles perceberam que conseguiram passar a pé enxuto num sítio que tinha água com uma altura razoável. Depois deles passarem, há um exército que vem atrás deles e Deus fecha o mar e este exército, todas as pessoas que entraram morrem. Eles viram todas as pragas que tinham acontecido antes. Eles foram assistindo tudo. E em vez de orarem ao Senhor, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Moisés já tem outra experiência com o Senhor, então o que ele vai fazer? Vai orar ao Senhor. E Deus vai dizer então a Moisés o que é que ele deve fazer. Há uma árvore ali naquele local, então o Senhor diz a Moisés para pegar na árvore, lançar ali naquela fonte de água, e as águas que eram impróprias para consumo tornaram-se, na expressão que a Bíblia utiliza, diz assim, tornaram doces. Basicamente é dizer que a água agora podia ser consumida. E Deus vai aproveitar aquilo e vai utilizar para fazer pedagogia. Diz, ok, vocês vão caminhar pelo deserto, eu vou já explicar como é que isto vai funcionar. É normal no deserto faltar água. E a água existe em alguns oásis, mas às vezes não se chega lá com facilidade. Então Deus vai aproveitar e vejam o que é que o texto diz. Diz assim, deu-lhes ali, naquele lugar, por causa daquela situação em particular, deu-lhes estatutos e uma ordenação e ali os provou. Então Deus diz assim, vou aproveitar esta situação para fazer pedagogia convosco. Vocês vão enfrentar dificuldades. Vão, é um facto. Para resolverem as dificuldades, confiem em mim. Eu sou aquela pessoa que vos libertei da maior potência militar, tecnológica e económica do mundo. Se eu vos libertei, então eu vou resolver qualquer problema que vocês possam ter. E Deus diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos, estão a ver o número de vezes que Deus utiliza para dizer o mesmo. Ou seja, obedeçam-me. Obedeçam-me. E guardares os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está a dizer, eu vou mesmo resolver os teus problemas. Então, quando na próxima vez tiverem sede, não tenham desconfiança. Eu sou a pessoa que vou resolver os problemas. Quando tiverem fome, eu sou a pessoa que vou resolver os problemas e vocês vão ficar sempre protegidos enquanto estiverem comigo. Então agora Deus aproveitou aquela situação para definir como é que o povo deveria agir. E então nós percebemos o que é que o povo tinha de fazer? Aquilo que ali diz. Ouvir o que o Senhor diz, fazer aquilo que o Senhor diz e atentar bem para os mandamentos e guardar, e Deus repete várias vezes a mesma ideia para que ficasse bem inculcado na mente daquelas pessoas que eles tinham. Ouvir, guardar e praticar tudo aquilo que o Senhor diz. A palavra do Senhor, cada palavra deve ser considerada. Nós não podemos nunca banalizar. Então o povo ficou saciado com a água e vai partir a sua viagem para o sul. Então eles agora vão partir de Mara e vão chegar a Elim, que é uma região um bocadinho mais abaixo. E quando chegam a Elim, eles ali encontram novamente água, porque eles vão na caminhada do deserto, encontram provavelmente um oásis com várias palmeiras. O texto diz-nos que tinha 70 palmeiras e eles vão acampar ali naquele lugar e vão poder ficar durante algum tempo saciando das suas necessidades, descansando também, porque eles vão em deslocamento. Nós nunca nos podemos esquecer, estamos a falar de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas e com muitos animais. Não nos podemos esquecer que eles levam grande mercadoria com eles. São as coisas de uma vida inteira que eles guardaram. Há coisas que eles deixaram no Egito, mas há muitos bens que eles estão a transportar. E depois não nos podemos também esquecer que eles levam grande riqueza.
Os egípcios foram despojados, deram as riquezas. As riquezas eram em quê? Em materiais, não era dinheiro de forma digital, que nós não precisamos transportar. Então eles tinham que transportar o ouro, a prata, as roupas que os egípcios lhes deram. Havia muita carga, então é natural que durante esta peregrinação as paragens às vezes eram um pouco demoradas, porque era até estabelecerem-se, montar as tendas, descansarem e passado algum tempo voltavam a partir. Então, um mês depois deles saírem do Egito, eles vão chegar ao deserto de Sim, mais ou menos naquela região. Então estamos a falar de uma caminhada que já durava há um mês. Eles quando saíram levaram algumas coisas, tinham os seus animais, mas a determinada altura da viagem a comida acabou. Lembram-se do que é que tinha acontecido quando eles chegaram àquela região que depois chamaram de Mara? Não havia água e o que é que eles fizeram? Murmuraram. E Deus o que é que diz? Não adianta murmurar, devem obedecer. Mas agora chegaram a um ponto que falta comida. O povo esqueceu-se rapidamente daqueles estatutos que Deus tinha estabelecido. Então vejam o que é que eles agora vão fazer na sua murmuração. E esta murmuração é muito interessante, vejam. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. E disseram-lhe, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Ou seja, devíamos era ter ficado lá. Mas não se esqueçam, quando eles estavam lá, eles clamaram ao Senhor para saírem de lá. Deus libertou-os de lá com a mão poderosa. Eles puderam ver que o Deus deles é de longe o Deus mais poderoso que eles já tiveram conhecimento ou que ouviram. E eles puderam testemunhar todas aquelas coisas. Mas agora estavam a dizer que quem nos dera tivéssemos morrido no Egito. Mas eles no Egito eram escravos, eram maltratados. Os filhos deles eram mortos. Os filhos deles eram mortos. Lembram-se da história de Moisés? Moisés, pequenino, os pais guardaram o tempo que conseguiram. Depois já não deu mais, porque as crianças eram mortas. E eles diziam, olha, mais valia termos voltado para onde nós estávamos, quando matavam os nossos filhos, quando os maltratavam. Mostra a ingratidão de um povo. E este povo é muito parecido connosco. E vejam depois a maneira como eles ainda ironizavam e exageravam. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Como se os egípcios os tratassem de forma boa. Como se eles tivessem a mesma comida que eles descrevem aqui. Ou seja, chegam ao ponto da murmuração até ser ofensiva. Porque sabemos que isto não era verdade. Isto não era verdade. Então eles vão murmurar desta forma. Um povo que tinha visto Deus operar, como eu creio que nunca ninguém tinha visto naquela altura. Só se vai voltar a ver algo parecido no tempo de Elias e Eliseu e depois algo parecido no tempo do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. E na história não existe mais nenhum momento onde o Senhor operou desta forma tão espetacular, e eu não gosto de utilizar estas palavras, parece jovial, mas aqui aplica-se claramente, não é? Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. Então Moisés vai alertar o povo e diz assim, vocês não estão a murmurar contra mim, porque eu sou apenas um mensageiro. Vocês se saíram do Egito, não foi porque eu fiz alguma coisa, foi o Senhor. Vocês clamaram, não foi a mim, foi ao Senhor, e o Senhor enviou-me, respondeu o vosso clamor. Então, a vossa murmuração é contra o Senhor. E nós podemos aprender aqui, sempre que há insatisfação, sempre que murmuramos contra alguém, nós estamos a murmurar diretamente contra o Senhor, porque em último caso, o Senhor é quem nos usa para fazer a sua obra. Então a murmuração vai sempre bater onde? No Senhor. E Moisés vai alertar este povo e vai dizer precisamente isso. E Deus vai dizer o que é que iria fazer. E não se esqueçam o que é que Deus tinha dito. Se vocês fizerem aquilo que eu vos digo, se escutarem, se guardarem, eu vou-vos ajudar. Mas ao mesmo tempo estamos a falar de um Deus tão bom, que mesmo quando o povo não faz, Deus sempre supra as necessidades básicas. E nós com este texto podemos aprender isto. O povo, não se esqueçam, quando Deus em Mara disse, vou dar estatutos. Estatutos é uma espécie de acordo que vai ser estabelecido, Deus vai definir ali algumas regras. O povo cumpriu os estatutos. Não, o povo estava a murmurar. Mas Deus sempre supre as necessidades. E nós podemos testemunhar isso nas nossas vidas. Então Deus vai dizer assim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu
sou o Senhor vosso Deus. Então estão a ver, Deus não somente vai dar os alimentos, como vai aproveitar e fazer pedagogia mais uma vez. Então Deus diz, eu vou-vos dar isto. E vai explicar porquê. Porquê? E sabereis que eu sou o Senhor. Como é que eles vão saber que Deus é o Senhor? Porque lhes deu a carne e fez com que o pão aparecesse. Eles estão no deserto. Não há farinha para fazer pão. Eles não têm nada ali para colher, para poderem depois transformar naquilo que depois se transforma em pão, não é? E Deus vai-lhes dizer, e vai dizer, à tarde subirão codornizes e cobriram o arraial. Então nós vamos encontrar aqui Deus agora a prometer que vai satisfazer todas as necessidades básicas do povo de uma forma miraculosa em que ninguém tem de trabalhar, ninguém tem de fazer nada. Deus vai providenciar. Então, para suprimir as necessidades diárias do povo, adianto, para quem não conhece a história, o povo vai fazer uma peregrinação no deserto de 40 anos. Este não era o plano. O plano era para muito menos tempo, mas por razões que havemos de estudar, o povo vai acabar por andar pelo deserto 40 anos. É importante definir que este não era o plano. O plano era uma viagem bem mais curta. Era um plano bem mais curto para eles chegarem à sua terra, mas esta viagem vai se transformar numa peregrinação de 40 anos. E o Senhor, durante 40 anos, sempre deu o pão ao povo todos os dias. Não houve um dia em que alguém se pudesse queixar de ter passado fome. Isto é uma coisa extraordinária quando nós estudamos este texto, não é? Então Deus vai prometer. E agora, de onde é que vem o pão? Esta é a pergunta. De onde é que vem o pão? Porque eles estão no deserto. O mundo não é como o nosso. Não há padarias, não há centros comerciais. O pão vem de onde? Não é? E é aqui que nós conseguimos perceber a coisa extraordinária que Deus vai fazer. Deus vai dizer, olha, todos os dias, de manhã, quando vocês acordarem, vão abrir a porta da vossa tenda e vão encontrar no chão pão. É aquilo que vocês vão comer, aquilo que depois eles chamaram de maná. E Deus vai começar então a utilizar também isto para ensinar o povo. E aos poucos a lei vai sendo introduzida, embora ela depois vai ser bem explicada toda no Monte Sinai, para onde eles vão parar durante algum tempo. E Deus vai dizer, ok, eu todas as manhãs vou-vos dar pão, mas existe um dia que vocês não podem trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, vocês na sexta-feira, cada dia colhem aquilo que é o suficiente para o dia, não é? E na sexta-feira o que vocês vão fazer, vão colher a dobrar, porque no sábado não há trabalho. Vamos começar já a aprender aqui, que é assim que eu quero funcionar. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Então, o que vão fazer é, cada dia, não se esqueçam, vocês vão colher o suficiente para o dia. E Deus até define ali uma medida, é um gomer, 2, 3 litros, mas aquilo que percebe-se que é relativo é, eu sei que preciso de uma certa quantidade para comer durante o dia para ficar saciado, eu colho aquela quantidade, não preciso de mais. E o que Deus estava a fazer com o povo era também testar para que o povo pudesse ter confiança. Porque se eu tirar aquela quantidade que preciso para hoje, aquela quantidade vai acabar quando? Hoje. Então e amanhã? Não há frigoríficos. Só nós somos das poucas sociedades em que guardamos os alimentos. Se os irmãos estiverem numa tribo índia, eles não guardam alimentos como nós. Não há um congelador. E há até tribos que ainda arranjam formas de conservação. Há outras que se recusam. Não querem guardar. Então, e no dia seguinte, voltam a caçar. Mas Israel está no deserto. Israel está no deserto. Então Deus diz, colham o suficiente para o dia. E amanhã, confia em mim. Amanhã eu dou. E sexta-feira, colham a dobrar. Porquê? Porque sábado eu não vou dar. É dia de descanso. Começam já a aprender. Sábado é dia de descanso. Vocês no Egito não sabiam que era isso, mas é assim que funciona. Então, na sexta, colhem a dobrar e vai dar para sexta-feira e vai dar para o sábado. Então, Deus vai fazer agora com que o maná aparecesse e eu fico a pensar neste povo e nesta história toda. Vocês agora abrem a tenda e encontram ali uma coisa estranha. Ninguém sabia o que era. Aquilo seria, pela descrição, mais parecido com aquilo que a Igreja Católica tem, que é a hóstia. Pela descrição que o texto faz,
O sabor nós não sabemos, mas o aspecto era mais ou menos como se fosse a hóstia. Eles vêm, perguntam a Moisés o que é. Moisés diz, não, isto é o pão que Deus disse que vos ia dar. Provavelmente algo mais corajoso provou, diz, é bom. Então todos foram, apanharam e comeram. Qual era a regra? Apanhar o suficiente. Eles tinham visto aquilo aparecer do nada. Eles viram aparecer do nada. Então, se apareceu do nada, quem deu? Foi Deus. Ok. E Deus que lhes deu, disse o quê? Comem o suficiente. Nós estamos a falar de um povo que é um povo que é difícil nós descrevermos. Agora vejam o que é que eles fazem. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, vejam, não deram ouvidos a Moisés. Então viram ali e disseram, não vai faltar amanhã. O Deus que disse que ia dar e que deu hoje e que fez o milagre hoje, não vai ele ser mentiroso. Então, o que é que fizeram? Apanham para guardar para o dia seguinte. Mas Moisés tinha sido muito claro. E vejam, eles porém não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu o bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou. Fica a pensar em Moisés, mas eu tinha avisado. Vocês já viram que com Deus não se brinca? Deus não falha. Mas o que é que eles fazem? Guardam para o dia seguinte. Eu acredito que aprenderam. Eu não sei qual era o cheiro, mas eu acredito que Deus deve ter provocado um cheiro nauseabundo. Os bichos a incomodar, não é? Nós não sabemos. Mas eu acredito que se eles fizeram, imaginem que isto aconteceu numa quarta, ou numa terça, ou numa segunda, no dia seguinte aprenderam. Eu acredito nisso. Chega sexta-feira, o que é que eles fizeram? Tinham que apanhar a dobrar. A história é toda muito interessante. Os irmãos depois podem ver o texto. Sexta-feira, então, a regra era tinham que apanhar a dobrar. Então, eles aproveitam. Sexta-feira podemos. Apanham a dobrar. Uns dos principais vêm apanhar a dobrar e vão dizer, Moisés, alguns estão a apanhar a dobrar, mas eu disse que sexta é apanhar a dobrar. Ou seja, parece que há uma desconfiança, nunca se percebe o que se diz. Moisés diz, sim, sexta-feira é mesmo apanhar a dobrar. Deixa-os apanhar a dobrar. Então, o que é que eles fizeram na sexta-feira? Apanharam para sexta-feira e para quando? E para sábado. Ok. Então, sábado era suposto eles abrirem a tenda e acharem o quê? Que não há nada, porque eles também tinham o suficiente. Mas vejam o que é que aconteceu no sábado, não é? No sábado, 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher. Eu fiquei a pensar, mas se ele já tinha a dobrar em casa, porquê que ele saiu para ir buscar mais? Porque ele na sexta tirou a dobrar. Então ele não precisava no sábado ir buscar mais. Mas nós percebemos a natureza humana. Nós percebemos neste povo a natureza humana que é desconfiança constante. Nós só acreditamos naquilo que conseguimos tocar. Porque eles no sábado estavam a apanhar, seria para quando? Seria para domingo. Porque eles para sábado tinham. E mostra a nossa necessidade de guardar. Falta de confiança. E é aquilo que nós fazemos. Quando nós amealhamos alguma coisa, e neste caso em particular, é falta de confiança, é porque eu digo, não vai Deus falhar? Pelo menos eu já me precavi. E este povo, através destas histórias, ensinam porque eles espelham quem nós somos. Eu acredito que o ser humano, em essência, não muda. O ser humano é pecador, estava tão depravado naquela altura como está tão depravado agora. Por isso, o ser humano mudar, isso é o que o mundo nos diz. O ser humano vai evoluindo e está a adquirir mais conhecimento. Não, o ser humano, em essência, é igual. E, de facto, a história deste povo serve para nós percebermos a nossa própria natureza. Agora o irmão diz, mas eu não sou assim. Não é assim porque o seu contexto é diferente. E tem um frigorífico, uma arca em casa. Porque se tivesse nestas circunstâncias, faria exatamente a mesma coisa. Nós temos muita dificuldade para confiar em Deus. Muita. E é aqui que Deus tem que trabalhar no nosso coração. Porque Moisés já tinha o ponto de espiritualidade, de confiança. Por isso ele se indignava contra o povo. Então, eles agora vão partir e vão para Refidim. E chegam a Refidim, o que é que vai acontecer? Tendo o povo sede de água, o que é que vai fazer? Murmurou contra Moisés. O povo que todos os dias via aparecer pão do nada. Do nada aparecia pão. Eles sabem que isto não é normal, o pão não aparece do nada. Mas o povo abre a tenda, apanha pão e sabe, foi Deus que deu. Mas agora falta água. Em vez de clamarem ao Senhor, fazerem aquilo que é certo, o que é que vão fazer? Murmurarem contra... E é sempre o mesmo. Porque nos fizeste subir do Egito para nos matares cedo. Nota-se que há um sarcasmo, há uma ironia, há uma necessidade de ofender.
Há uma necessidade de ofender. Podiam só dizer, Moisés, estamos com sede, e agora o que é que se faz? É sempre, tu tiraste-nos do Egito, é sempre uma acusação. E nós somos assim. Agora pense quando vai falar com alguém, normalmente em tom de murmuração. Há sempre uma acusação associada. Devemos mesmo ter cuidado na maneira como nos expressamos. E tudo parte por causa da desconfiança e a falta de fé naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. E Deus vai ordenar a Moisés que ele ferisse uma rocha e a partir desta rocha brotasse água. Diz assim, respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma alguns dos anciãos de Israel. Ou seja, Deus quer uma coisa pública. Deus quer uma coisa pública para que toda a gente pudesse ver. Eis que estarei ali diante de ti. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez. A partir daqui, alguns dentro da tradição rabínica acreditam que quando o povo estava em peregrinação havia uma rocha que aparecia sempre e dessa rocha saía água. O texto não nos permite chegar a esta conclusão, mas este texto permite-nos ter uma ideia da maneira como Deus trabalha. Deus, de facto, de vez em quando, deixa-nos ir até ao limite. Deus podia. Por que eles chegaram ao ponto de ter sede? Deus podia fazer com que isto não acontecesse. Mas é mesmo para nos testar. Deus não tenta ninguém, porque as Escrituras diz que Deus não tenta, mas Deus prova. Mas Deus prova. Então, que possamos aprender com este povo. Deus deixou eles ir até ali. Deus podia. Eu não bebo água quando tenho sede extrema. Nós o que é que fazemos? Temos um bocado de sede, mas nós aguentávamos bem mais 2 ou 3 horas. Mas Deus parece que os deixa chegar às vezes quase ao limite para os testar. Nem que seja para eles depois verem o seu comportamento e perceberem, eu não tenho mesmo fé. E Deus às vezes trabalha desta forma connosco. Deixa-nos ir até ao limite para nós termos o comportamento errado e depois, se tivermos a sabedoria de fazer uma boa reflexão em oração, percebermos, oh Senhor, eu sou mesmo pior do que aquilo que eu pensava que era. E isto aconteceu e ficou claro. E por isso vamos ver na história deste povo, muitas vezes eles dizer, pecamos contra o Senhor. Eles depois caíam em si e eles percebiam o pecado que tinham cometido contra o Senhor. E vai acontecer vezes sucessivas. Mas eu, antes de avançar, gostava que nós pudéssemos pensar sobre isto que aconteceu. Então agora, Moisés vê uma rocha, nós não sabemos o tamanho da rocha, mas no deserto não havia de ser uma rocha assim tão grande, mas não importa o tamanho, ainda que fosse uma rocha do tamanho desta sala. Não acredito que fosse tão grande, mas ainda que fosse. Então Moisés vai fazer aqui com que a rocha passasse a brotar água. O que é que vem à cabeça dos irmãos? Vai brotar água, certo? A população era de quantas pessoas? Então aqui depois fazia uma fila de 2 milhões de pessoas e cada um ia beber um bocadinho de água na rocha. E um camelo que bebe mais de 100 litros de água. Depois agora as pessoas vão levar os animais e agora chegava lá um camelo num fiozinho de água de uma nascente que ia sair e o camelo começava agora a beber. Quando é que o camelo ia parar? Tentem abrir uma torneira e juntar 100 litros, vejam quanto tempo demora. Eu ontem estava a encher um balde e havia pessoas que estavam a lavar a louça e ficaram em desespero porque o balde não enchia e a torneira estava no máximo. Agora imaginem os animais todos ali à espera, não é? Não sei se eles tinham camelos, mas tinham muito gado bovino e caprino e os animais bebem muita água. Eu fico a pensar, aquilo deve ter sido um riacho que saiu da rocha, de tal maneira que aquilo fluiu e as pessoas, mesmo 2 milhões de pessoas, não cabem neste espaço. Mesmo que estava mais longe, saciou-se e os seus animais. Eu fico a pensar a quantidade de água que saía dali, é uma explosão de água. É só para nós, quando estivermos a ver, não termos aquela ideia de que agora sai um fio, como às vezes vemos uma nascente, e que alguns se calhar já tiveram experiência de ir a uma nascente, e sai um fiozinho, uma coisinha, a pessoa vai lá e bebe, até fica contente porque está a beber água a sair diretamente da terra. Aquilo não podia ser assim, estamos a falar de 2 milhões de pessoas. Façam os cálculos, temos aqui alguns engenheiros, o tempo que cada pessoa leva a beber água para ver a última pessoa quanto tempo depois é que iria beber água, não é? Isto não era viável. Então dá para vocês pensarem que saiu dali com certeza um rio daquela rocha que deu para suprir as necessidades de todas aquelas pessoas que ali estavam. Então eles agora partiram e chegaram a Refidim. E eles vão chegar a Refidim e eles foram surpreendidos por um povo que vivia mais ou menos naquela região, que são os Amalequitas. Os Amalequitas é um povo descendente de Esaú. Então podemos dizer que é um povo aparentado com Israel, é um povo irmão. Israel são descendentes de quem?
Israel, de Jacó, não é? E os amalequitas eram descendentes de Esaú, que era o seu irmão. Então, o texto, quando começamos a ler o capítulo 17, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O texto precisa ser analisado porque não dá para inferir rapidamente a cronologia a partir da narrativa. Por isso, nós conseguimos depois perceber a narrativa, a cronologia, lendo a narrativa toda, mas o que aconteceu foi que Moisés conseguiu detectar de alguma forma que os amalequitas estavam a aproximar. Ele, sabendo o que é que iria acontecer, ele vai organizar. Então ele vai ordenar que Josué, é a primeira vez que nós vemos Josué entrar na história. Esta é a introdução de Josué como servo de Moisés. Então Moisés vai dizer a Josué: olha, tu vais organizar o exército de Israel, porque vai haver um ataque. Eu vou subir ao monte. Eles estavam na região do Monte Horeb, onde Moisés viu a sarça, quando a sarça ardia e não se consumia, o primeiro encontro de Moisés com o Senhor. Eu vou subir ao monte e eu vou estar lá, e tu vais estar cá embaixo a batalhar. Eu não sei o que é que Josué pensou, porque Josué não era propriamente um estratega de guerra. Não nos podemos esquecer, Josué era o quê? Antes de chegar aqui ao deserto, era escravo. Eu não acredito que os egípcios preparassem os escravos em arte de guerra. Isto não iria acontecer. Então Josué era um escravo, mas o Senhor capacitou de alguma forma para ele poder organizar ali o seu exército. Acredito, o texto não nos diz, que Moisés pode ter dado indicações específicas. Acredito que sim, porque Moisés era alguém que percebia de guerra, por causa da sua formação. Então era alguém que provavelmente explicou a Josué aquilo que poderia acontecer. E ficou assim definido. Então, Moisés vai subir ao monte, Josué lidera o exército enquanto se dá a batalha. E chega no dia seguinte, de facto, os amalequitas fazem uma investida contra Israel. Moisés está a subir ao monte com Arão e Hur, são duas pessoas da sua confiança. Hur, nós não sabemos muito sobre ele, mas conseguimos perceber que é alguém em quem Moisés confiava muito, de tal maneira que quando Moisés subiu ao monte, lembram-se, Moisés fica 40 dias, Moisés diz assim ao povo: se alguém tiver alguma questão a tratar, fale com quem? Arão ou com Hur. Então era alguém da sua confiança. Depois, mais tarde, percebemos que Hur era da tribo de Judá, mas era alguém que fazia parte do grupo pequenino com quem Moisés lidava para liderar o povo. Então Moisés vai subir ao monte com Arão e Hur, e aquilo que Moisés percebe é que quando levantava o cajado, Israel prevalecia na batalha. Mas ele não conseguia ficar com o braço, com o cajado na mão o tempo todo. É natural que ele baixasse a mão para descansar. E o que ele percebia é que os amalequitas começavam a prevalecer na batalha. Então ele percebeu, ok, a solução é manter-me com o braço no ar. Enquanto o cajado estiver no ar, o cajado, o bordão de Deus, Israel vai vencendo. Mas o braço vem abaixo, porque não consegue ficar lá em cima o tempo todo. Então o que vai acontecer é que Arão e Hur percebem rapidamente. Moisés, não se esqueçam, estamos a falar de alguém com mais de 80 anos, braços pesados, não sei o que é que isso significa, seria pela sua constituição física. Então Arão e Hur vão ficar a agarrar o braço de Moisés, porque Moisés tem que ter os braços no ar, a gravidade puxa para baixo, o cansaço, e assim Moisés acaba por conseguir suster os seus braços no ar através da ajuda de Arão e Hur. Nós, quando lemos esta passagem, só pensamos na dificuldade de Moisés, mas eu fico a pensar, Arão e Hur tiveram que ficar o tempo todo assim. Então, só se eles foram intercalando, porque eles também tinham que estar em esforço o tempo todo para suster os braços pesados de Moisés, como a Bíblia descreve. Mas o que acontece, de facto, é surpreendente, e vemos que Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Provavelmente quase todo o dia com luz. E o texto diz, e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Foi uma vitória do povo de Israel. E quando acaba a batalha, Deus vai dizer alguma coisa que é interessante e nós precisamos de analisar, e eu gostava de estudar isto nos últimos minutos que nós temos. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve. Ou seja, quando nós escrevemos uma coisa, nós queremos que aquilo não seja esquecido. Então estamos a materializar. E nós fazemos isso quando eu quero estabelecer uma relação formal convosco, para que não haja confusão, esquecimento. O que é que eu faço? Estabeleço um contrato ou escrevo. E até coisas simples. Eu quero que ninguém diga que não foi assim. O que é que eu faço? Eu escrevo.
Eu escrevo. Então, quando Deus diz escreve, nós devemos compreender a ideia é isto é para não ser esquecido. Isto tem que ficar materializado para que alguém saiba exatamente o que é que eu disse. Não é? Escreve isto para a memória no livro. Repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou o Senhor é minha bandeira. Ok. E depois disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E é aqui que nós temos que parar um bocado. Mas Amaleque atacou quem? Atacou Israel. Mas então porquê que é a guerra do Senhor? O Senhor não diz porque jurou haverá guerra de Israel contra Amaleque. Então Amaleque atacou quem? Atacou o Senhor. Porque o Senhor disse, agora o meu problema é com Amaleque. Mas Amaleque afinal então não atacou Israel. Atacou o Senhor. Mas, meus irmãos, quantos povos já atacaram Israel e Deus não foi tão severo? A história de Israel, que nós vamos estudar principalmente depois do estabelecimento da monarquia, aliás, mesmo no tempo dos juízes, Israel está sempre a ser atacado. Deus não foi tão implacável com mais nenhum povo. Então a pergunta é, porquê que Deus foi tão severo com os amalequitas? Os egípcios escravizaram os israelitas 400 anos. E Deus não foi tão severo. Porquê? Esta é uma pergunta interessante. Importa nós percebermos. Mas nós conseguimos responder a esta pergunta, mas nós temos que perceber algumas coisas bem para percebermos porquê que Deus está a dizer isso. E se está escrito é porque isto tem que ter utilidade para nós hoje. Não é só para eu um dia saber, ter conhecimento que Deus disse isso. Não, isto tem que ter alguma utilidade para nós. Não é? Há coisas que Deus não permite. Há povos que atacaram Israel, Deus fez com que Israel vencesse, mas depois continuou e o povo continua a existir. O povo continua a existir. Mas Deus disse, este povo não vai continuar a existir. Este povo passou uma linha que é inaceitável. Que linha foi essa? Eu acho que hoje nós vivemos num mundo em que às vezes esta linha é ultrapassada. Já vamos ver. Nós temos que compreender como é que é a ética de Deus, principalmente relacionado com os desfavorecidos, os necessitados. Há coisas que Deus deixa-nos fazer e nos castiga. Há coisas que Deus diz, isto é inaceitável. E quando Deus deu a lei ao povo, havia coisas que Deus diz, cuidado, tu não deves fazer isso. E depois no final dizia, eu sou o Senhor. Podemos dizer que são pontos da lei que é para alguém não tentar sequer ignorar ou banalizar. Muita atenção. Eu pedia que alguém pudesse abrir a Bíblia em Êxodo 22 e lesse do 22 ao 24. E outra pessoa pudesse abrir em Deuteronômio 10, para ler do 18 e o 19. Alguém, para ler mesmo alto, Êxodo 22, 22 a 24. Perceberam o que a Vanessa leu? Ela está a dizer para não fazerem o quê, Vanessa? E os órfãos. Está a falar os vulneráveis da sociedade. Não havia proteção social, então a dizer, ai daquele que maltratar, fizer algum mal a um vulnerável na sociedade. Uma pessoa com uma falta de capacidade mental ou física, Deus também há de falar sobre isto depois especificamente na lei. A um órfão, o órfão não tem pais e agora vai depender de quem? A viúva ficou sem a proteção porque perdeu o esposo e o esposo é que lhe providencia o sustento. Então Deus disse, se vocês fizerem alguma coisa mal com estas pessoas, o que é que Deus disse? A minha ira vai cair sobre vocês. E Deus podia só dizer, a minha ira vai cair. E nós ficávamos sem saber exatamente o que é que vai acontecer. Deus diz mesmo o que é que vai acontecer. Eu mato. Ou seja, cuidado com a maneira como nós tratamos as pessoas vulneráveis. Eu tratar mal alguém, Deus desaprova. Mas vamos dizer que Deus tolera. Eu tratar mal alguém vulnerável, Deus não tolera. É inaceitável.
E nós, como crentes, devemos ter isto bem presente. Por isso é que não pode haver necessidade dentro da igreja. Será prova da nossa indiferença para com o irmão necessitado. Isto é inaceitável aqui dentro. Deus ira-se. Mas eu não soube. Devias saber. Porque nós sabemos quem são as pessoas vulneráveis. E se não sabemos, temos um problema, porque devemos saber. E agora vejam o que é que Amaleque fez. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou, na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado. Ou seja, os amalequitas, no seu ataque, eles foram inteligentes. O que é que eles vão fazer? Eles, quando vão atacar Israel, não atacam de frente. Não há honra, não há dignidade. Eles, em vez de irem buscar um combate de frente, aquilo que nós, na expressão, na gíria, dizemos, homem com homem, não, eles vão atacar. As pessoas tinham deficiência. As mulheres tinham que transportar crianças. Aquilo era matar por matar. Aquilo era matar por matar. Então Deus diz, isto não se faz. E nós, conhecendo a ética de Deus, porque depois quando Deus dá a lei, fica bem clara, nós percebemos o que eles fizeram não se faz. Alguém pode ler Deuteronômio 10, 18 e 19? Então estão a ver, Deus é muito cuidado. E na repetição da lei, várias vezes nós encontramos isso. Deve haver cuidado. Mas porquê o estrangeiro? Não é por ser estrangeiro. Atenção, não é por ser estrangeiro. Porque normalmente o estrangeiro era a pessoa quê? Vulnerável. Não é? E mesmo no nosso contexto nós percebemos isso. E daí nós temos que ter muita atenção em coisas simples. Há uma mulher que está grávida. Ok. Se alguém é da terra, tem o seu círculo de amigos, tem o pai, tem a mãe, tem o pai e a mãe do esposo. O estrangeiro tem quem? O estrangeiro tem quem? Então deve haver aqui muito cuidado sempre com as pessoas vulneráveis. E Deus é muito rigoroso com isso. Sejamos nós, como Igreja do Senhor, igualmente rigorosos com isso. Ninguém vulnerável aqui pode ser maltratado. Ninguém vulnerável pode passar necessidade. Devemos estar atentos. E por isso, porque Amaleque violou isto, que faz parte da ética de Deus, Deus diz, isto é inaceitável, este povo tem que ser exterminado. E há outra coisa que nós podemos também ver que Amaleque fez. É um desrespeito total contra Deus. Vejam. Eu coloquei aqui um versículo interessante. Quando o povo está a entrar na terra e vai iniciar a conquista da terra, um bocadinho antes de iniciar a conquista, vejam, Josué entra na terra e diz assim, a prostituta Rabi, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Og, Sião e Og. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Todos os povos da terra sabiam que Israel tinha o Senhor do seu lado. Todos os povos sabiam. Amaleque sabia. Quem é que se liberta do Egito? Amaleque sabia. Os povos, a notícia corre. O Egito está desbaratado. Mas porquê? As pessoas perguntavam, olha, o Deus de Israel anda a destruir o Egito. Destruiu aquilo tudo. E não era exagero dizer assim, porque as pessoas gostam de exagerar, a contar histórias, nós somos assim. Então, quando se contava assim, não era exagero, porque de facto Deus destruiu tudo. Ninguém destrói uma superpotência, a não ser que seja Deus. Então, os amalequitas sabiam, viam Israel ali e perceberam, Deus de facto destruiu mesmo a superpotência. Quem é que se vai atrever a atacar o povo deste Deus? Amaleque. Então, o ataque contra Israel era diretamente um ataque contra Deus. E por isso, Deus então vai dizer, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Porque Amaleque atacou diretamente aquele que era o povo do Senhor. Não é? E por isso Deus então é tão severo com este povo, ao contrário daquilo que nós encontramos com outros povos. E isto é só importante para nós percebermos que Deus não vai mudando. Ora, com uns trabalha de uma maneira, a sua ética depois muda. Não. Deus é igual sempre.
E sempre que alguém trata mal o desfavorecido, Deus sempre é severo. E por isso, num mundo como o nosso hoje, que isto seja grande lição para nós. Que seja grande lição para nós. Nós somos filhos de Deus, devemos pensar como Deus, devemos agir como Deus. Então, cerca de 2 meses depois de saírem do Egito, já tinha passado isto, o povo continua a sua viagem para sul. Estamos perto do Monte Sinai e Moisés vai se reencontrar com o seu sogro. O seu sogro, não se esqueçam, era de Midian, daqui desta região. Não é? Ele tem notícias que Moisés está a peregrinar, estão a ver? Ele sabe o que é que aconteceu. Os povos sabiam. Como é que ele sabia onde Moisés estava? A notícia corria. Os amalequitas sabiam o que é que se passava, o que é que se tinha passado. Não é? Então, o que é que vai fazer o Jetro, ou Reuel, o sogro de Moisés? Vai ter com ele ali o sítio onde eles estavam e vai levar a sua família. Mas nós ficamos aqui com uma dúvida. Mas quando Moisés estava aqui, e Moisés disse ao seu sogro, olha, Deus apareceu-me e disse que eu tenho que ir ao Egito para visitar os meus irmãos. O texto diz que Moisés partiu com quem? A sua mulher e os seus filhos. Mas como é que agora o sogro... Então Moisés partiu com a sua mulher e foi para o Egito com os filhos. E agora Moisés saiu do Egito. Então, em princípio, quem está perto de Moisés? A esposa e os filhos. Mas agora o sogro vai ter com ele e leva-lhe a esposa e os filhos. Será que Moisés tinha 2 esposas e filhos e levou metade dos filhos e outra metade não levou? O texto aqui parece estranho, mas leva-nos a crer que quando Moisés parte com a esposa e filhos, lembram-se daquele episódio da circuncisão, que Moisés não queria circuncidar o filho mais velho, o Gerson, e a esposa é que teve que circuncidar e disse, esposo sanguinário, não é? Porque Deus queria matar Moisés. Então, acredita-se, o texto é omisso, que a esposa de Moisés, a Zípora, provavelmente disse, eu contigo não vou. Aquilo gerou uma discussão tão grande entre eles, provavelmente ela regressou e deixou Moisés partir. É a explicação que nós encontramos. Factual é que o sogro de Moisés levou-lhe a esposa e o filho. Significa que em algum momento da história a esposa não continuou a viagem porque a esposa tinha iniciado a viagem com ele. Então, agora Jetro encontra-se com Moisés e vai levar a família, que era a dúvida que nós tínhamos, onde é que está a família de Moisés. E os irmãos depois poderão consultar estes versículos que ali estão, mas é isso que eu acabei de descrever agora. Quando eles se encontram, há um abraço caloroso. Moisés trata o seu sogro de acordo com aquilo que é o tratamento que era esperado que o genro tratasse o seu sogro, porque era o pai da sua esposa. E, de certa forma, Jetro é uma espécie de pai adotivo de Moisés, porque Moisés ficou ali a viver naquele clã durante 40 anos e ele trabalhava para o seu sogro e durante 40 anos Moisés era um dos pastores do rebanho do seu sogro. Então, por isso nós vemos Moisés, o grande líder do povo, alguém com 80 anos, mas nós vemos ele a curvar-se diante do sogro pela sua posição social. E também aprendemos que deve haver aqui uma certa hierarquia social, principalmente quem vem da África, as coisas são bem definidas. O idoso, pela sua experiência de vida, não é? Tem uma certa posição social. Na Europa as coisas não são assim, mas nós vamos encontrando na Bíblia, na cultura oriental, sempre este respeito pelo mais velho. E conseguimos ver que Moisés, mesmo sendo o líder, mesmo sendo aquele que ouvia o recado de Deus, mas não tem agora a arrogância de dizer, não, tu é que te inclinas diante de mim. Não, ele, Moisés, é que se vai inclinar, reconhecendo que o seu sogro deve ser tratado com a deferência e ele então vai fazer isto. E ele vai ter uma grande conversa com o seu sogro, vai partilhar tudo aquilo que aconteceu, o sogro alegra-se com ele, o sogro claramente percebe que a mão do Senhor esteve ali e que eles só conseguiram sair do Egito por causa do grande Deus que eles tinham. Então, durante a sua visita, nós vamos aqui perceber um bocadinho mais do sogro de Moisés. Era alguém observador, atento. Então, eles agora estão ali, no dia seguinte acordam e o Jetro começa a ver Moisés. Moisés vai ter que trabalhar, não é? É o líder do povo. E ele começa a ver Moisés, sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então, ele fica a ver, mas provavelmente uma fila enorme. Não se esqueçam, muitas pessoas, haviam de haver vários casos que ele tinha que tratar. Se era um caso em que Moisés tinha de ajuizar, não são casos rápidos, que ele tem que ouvir uma parte, tem que ouvir outra parte, a outra vai contrapor, de vez em quando há discussão. Então é tudo lento e Moisés tem que estar ali a gerir. Só que o que é que acontece? Todas as pessoas têm as causas para apresentar, estão ali de pé.
No deserto. Nunca podemos esquecer o sítio onde estamos. Deserto. Eles saíram em que altura do mês? Lembram-se? Em que altura do ano? Na Páscoa. Março. Eles estão a caminhar há cerca de 2 meses. Em que altura do ano é que nós estamos? Estamos no verão agora. Maio, junho, julho. Está calor. Conhecendo isto, ajuda-nos. Agora, como é que alguém está ali? Estou à espera da minha vez. E alguém, então, estás a fazer? Estou à espera da minha vez. E ficava ali o dia inteiro. E Jetro começa a olhar para aquilo que está a acontecer e ele depois vai ter uma conversa com Moisés. Não fala com ninguém ao lado, ele vai ter diretamente com Moisés e diz assim: porque que é isso que faz o povo? Ele disse: o que é que estás a fazer este povo? E depois ele começa a descrever: porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? E Moisés vai dizer: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e declare os estatutos de Deus e as suas leis. O cego de Moisés diz: não, isto não está certo. Considera, tu estás sentado, é um mau exemplo até. E os outros estão todos em pé, o dia inteiro, debaixo do sol. Imaginem que a disputa tinha a ver com a família, e a família tinha uma mãe com crianças. Estavam ali com a criança ao sol. Isto não se faz. Nem é bom para ti, nem é bom para o povo. Então, o sogro de Moisés vai reprovar a maneira como Moisés estava ali a agir. Quais eram os erros de Moisés? Há 2 grandes erros. Primeiro, ele tinha uma liderança concentrada em si. Era o único que podia julgar. Mas não havia mais nenhum homem sábio, idóneo. Sabemos que tinha que haver. E depois, havia outra coisa. O povo ia ter com ele, porquê? Para que Moisés declarasse o quê? Os estatutos de Deus. Então Moisés não ensinava o povo. Ele ia resolvendo casos. Então, aí Jetro vai fazer aqui alguma sugestão a Moisés. E vejam o que é que ele vai dizer a Moisés. Bem, a primeira, tu tens que ensinar os estatutos. Se ensinares os estatutos, muitos casos não vão acontecer. O povo cometia muitos, vamos dizer, delitos, ou havia confusões, porque eles não sabem os estatutos. Então ensina o povo e vais perceber que muitos dos casos automaticamente, simplesmente desaparecem. Porque eu sei agora o que é certo e o errado. Eu sei o que agrada ao Senhor. Então, ensina o povo os estatutos. Não sejas só tu a saber. O ensino é para ser partilhado. A informação é para ser partilhada. Principalmente tudo o que tem a ver com o Senhor. Não há conhecimento exclusivo de ninguém. Esta é a ideia que nós temos, por isso é que nós todos devemos estudar a Bíblia. Ninguém é detentor do conhecimento. Identificar e selecionar homens capazes de liderar, é o que ele diz. Agora vais identificar aqui algumas pessoas. Mas atenção, porque estas pessoas agora vão ser líderes, não vão eles quererem fazer mau uso da autoridade para ganharem dinheiro. Jetro era uma pessoa vivida, ele conhece a natureza humana. Nós sempre queremos arranjar maneira de ter mais dinheiro ao prestígio social. Não vá utilizarem o prestígio social para ganhar mais dinheiro. Não. Homens que aborrecem a avareza. E agora vais organizá-los. Então, um líder de 1000, depois líderes de 100, ou seja, o de 1000 só vai lidar com 10 pessoas. Um líder de 50, o de 100 vai lidar com 2, e líderes de 10, o de 50 lida com 5. Então temos pequenos grupos, a informação vai escalando e Moisés vai tendo conhecimento de tudo o que se passa através desta hierarquia que se vai estabelecer com vários níveis de liderança. Então estes homens agora vão julgar continuamente o povo. Significa o quê? São eles os juízes do dia-a-dia. Não és tu. Quando houver algum caso excepcional, sim. Aí tratas tu. Caso contrário, nem desgastas o povo, nem te desgastas a ti. E agora Jetro vai fazer esta descrição muito pedagógica. E nós com isso vemos uma coisa extraordinária de Moisés. Disse, Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. E Moisés depois vai empreender tudo aquilo que o seu sogro lhe diz. O que é que nós podemos tirar daqui para concluir? Moisés de facto era uma pessoa com uma formação extraordinária. Não se esqueçam, ele foi educado dentro daquilo que era a educação de um príncipe egípcio. Ele sabia da cultura, sabia línguas, relações internacionais, estratégia de guerra. Mas era uma pessoa pouco dotada para questões de liderança. Não sabia ser líder. Isto ensina-nos o quê? Na igreja, o pastor pode ser muito bom a ensinar. Às vezes é um péssimo gestor.
Não queremos que seja? Claro que não. Por isso, a liderança deve ser partilhada. Não temos todas as mesmas capacidades. As capacidades que nós temos complementam-se e ajudam a que o trabalho seja bem feito. Então, de vez em quando, há de haver pessoas que nos vão aconselhar. Devemos ouvir. Não significa que devemos fazer tudo aquilo que nos dizem. Mas Moisés, com certeza, refletiu e percebeu. Faz sentido. E escutou. E principalmente vindo de alguém com mais experiência de vida, se calhar, do que ele. Alguém sábio. Não se esqueçam que ele era o sacerdote de Midian. Era alguém que tinha alguma responsabilidade. Então, devemos também ter a humildade e dentro da igreja, não é? E agora falo contra mim, porque posso ser eu a pessoa que esteja aqui a concentrar o excesso de poder e ser uma liderança concentrada. Se for o caso, digam-me. E se algum de vocês fizer o mesmo, que nós também tenhamos esta abertura para nos corrigirmos, como Jetro fez a Moisés. Jetro corrigiu o homem que falou com Deus. Jetro corrigiu o homem que falou com Deus. Estão a ver? Ou seja, ninguém é isento de erros. Por mais santo que nós digamos que alguém é, às vezes há falta de sabedoria em algumas coisas. O trabalho coletivo e a boa relação para nos corrigirmos facilita tudo. Que o Senhor nos possa abençoar.